Jezebel, Vivaldo, Terêncio e Klaus continuam certos de que Ana Francisca precisa se casar com alguém para fincar raízes em Ventura e não sair mais da cidade levando a fábrica junto com ela. A irmã de Ludovico, maluca que só ela, dirá que Ana Francisca ainda precisa de uma prova do valor de Sebastian e mandará Terêncio raptar Tonico para que Sebastian possa salvá-lo e impressionar Ana Francisca, que, fascinada pela coragem de Sebastian, irá casar com ele com certeza. Terêncio tentará pular fora dessa enrascada e Sebastian contratará Juvenal, um bandido da cidade recém-saído da cadeia, e mostrará a ele quem é Tonico. Porém, esse plano acabará dando muito errado quando Bernadette salvar o jovem. Tudo acontece quando Jezebel, Vivaldo, Terêncio e Klaus conversam entre eles para planejar como se vingar de uma vez por todas de Aninha. Terêncio diz: "O casamento irá acalmá-la. O casamento acalma as mulheres." Vivaldo pergunta: "Mas casar a viuvinha com quem?" Conde Klaus responde: "Para minha felicidade, o meu sobrinho Sebastian está conquistando a simpatia dela." Terêncio e o prefeito Vivaldo se espantam por Ana Francisca demonstrar interesse pelo safado e mau caráter de Sebastian. Conde Klaus comenta: "Mas os senhores não veem a vantagem? É meu sobrinho, gosta da boa vida, eu que tomarei conta da fábrica." O delegado Terêncio fala: "Bom, o seu sobrinho é um safado, mas com o dinheiro da viuvinha irá parar de dar golpes. Por mim, tudo bem." Vivaldo concorda e propõe um acordo com todos eles, dizendo que o conde jamais poderá se candidatar a prefeito. E depois fala: "E tem mais. O seu sobrinho terá que pegar dinheiro da viuvinha para financiar minhas campanhas políticas." Jezebel percebe que está sendo deixada de lado e diz que o casamento entre Ana Francisca e o vigarista de Sebastian não é uma boa ideia. Depois de ameaçar o conde, o prefeito e o delegado, dizendo que se esqueceram dela, eles irão se arrepender. Ela os chama de traidores e vai embora. Mas 1 minuto depois, ela volta e Vivaldo pergunta: "Jezebel, você de volta?" A jararaca diz: "Eu estava pensando melhor e acho que podemos fazer um acordo." O conde diz que se for para ela lhe pedir dinheiro, ele não dará. E Jezebel diz: "Se a viuvinha se casar com o vigarista do meu sobrinho, é o senhor que terá o controle da fábrica, não é?" O conde concorda, dizendo que sim com a cabeça. E Jezebel continua: "Se prometer me devolver o cargo, dobrar meus salários e rendimentos, eu posso lhe dar uma ideia e fazer com que o seu sobrinho se case com Ana Francisca muito mais rápido do que estão pensando." O conde então diz que Aninha se casará com seu sobrinho pelo charme irresistível que ele tem, mas Jezebel lembra que ela ainda está indecisa, porque Aninha ainda não confia em Sebastian, que é preciso produzir um fato marcante que faça com que a viuvinha caia de vez nos braços de Sebastian. Jezebel diz: "Eu conheço o ponto fraco da viuvinha." O conde pergunta: "Que ponto fraco?" A megera da Jezebel responde taxativa: "O filho, o monstrinho, o demônio, o Tonico." Vivaldo então pergunta o que o garoto tem a ver com aquela história toda e Jezebel por fim conta seu plano macabro: "Vamos raptar o filho de Ana Francisca?" Os 3 homens olham com assombro um para o outro, sem entender muito bem ainda o que Jezebel planeja. Eles então chamam Sebastian para uma reunião. E o vigarista, quando chega e encontra todos eles reunidos no escritório do conde, fala com ironia: "Ora, mas o que é isso? Um comitê de recepção?"
Jezebel logo retruca. Ora, como demorou! Já estava farta de te esperar. Sebastian tenta se justificar, mas Jezebel interrompe e pergunta. Como está o seu namoro com a viuvinha? O galanteador safado diz que está indo tudo bem e que mais cedo ou mais tarde Aninha cairá em seus braços. Terêncio diz que a conquista de Sebastian está demorando demais e Vivaldo lembra que, enquanto isso, Aninha continua planejando vingança contra todos eles. Sebastian fala. Nossa, mas quantas reclamações, hein? E o que eu tenho a ver com tudo isso? Jezebel responde. Eu tenho uma ideia que vai fazer com que você se case o mais rápido possível com a viuvinha. Só que terá que fazer a sua parte no acordo. O vigarista indaga. Acordo? Seu tio Conde explica que é ele quem terá o controle da fábrica de chocolate e do dinheiro. Vivaldo diz que Sebastian também terá que financiar sua campanha política. E Terêncio ordena que Sebastian compre 2 terrenos dele por um bom preço. Já a jararaca da Jezebel exige. Manterá o meu cargo, dobrará o meu salário e os meus rendimentos. Diante de todas aquelas exigências, Sebastian comenta. Nossa, quantos compromissos, hein? Mas se eu de fato me casar com a viuvinha, eu não vejo por que não atender todas essas exigências, não é? Todos eles concordam e sorriem entre si, e Sebastian pergunta qual é o plano para que tudo isso ocorra. Jezebel, curta e grossa, rebate. Raptar o filho de Ana Francisca. Sebastian fica atônito ao ouvir a ideia de sequestro de Tonico e fica em dúvida de prosseguir com esse plano. Comenta que está acostumado com seus pequenos golpes em jogos de baralho, mas que raptar uma criança já é ir longe demais. E Jezebel fala. Ora, é um rapto de mentirinha, quase uma brincadeira. Terêncio comenta. Imagine se eu, um delegado, aceitaria um rapto de verdade. É apenas uma brincadeira. Vivaldo também dá a sua explicação dizendo que a prioridade é deter a vingança de Ana Francisca. Jezebel continua. A ideia é raptar o demôniozinho que ela chama de filho e depois você o encontrará no cativeiro. Você o salvará e ela vai ficar tão grata, mas tão grata, que se atirará aos seus pés. Sebastian, ela é louca pelo menino. Sebastian ouve tudo com atenção e, por fim, entende o plano. E ele aceita e, sorrindo, diz. Pode ser uma boa ideia. Se eu salvar o garoto, ela ficará eternamente grata a mim. Eu marco esse casamento e ponho a mão nessa dinheirama logo de uma vez. Todos concordam entre eles e Sebastian questiona. Mas quem vai raptar o menino? Que, pelo que entendi, eu vou ficar com a parte de salvá-lo apenas, certo? Jezebel caminha enigmática pela sala e, de repente, aponta o dedo para o delegado Terêncio, dizendo que ele será o responsável por raptar Tonico. Ele protesta. Eu? Mas sou o delegado, não um raptor. O conde diz que Terêncio só quer desfrutar das vantagens do plano e enfatiza que ninguém ali entre eles está sugerindo um crime, e sim apenas dar um susto em Aninha. E Jezebel argumenta. O senhor é o delegado, sabe lidar com criminosos, sabe como eles agem, saberá como fazer. Terêncio retruca, preocupado. Oh, céus! E se alguma coisa der errada? Mais tarde, já em sua casa, Marieta nota a preocupação do marido. Ele desabafa com Marieta. Ele diz. Acho que posso fazer uma coisa que não gosto. Posso me meter em complicação.
Marieta então diz para ele simplesmente não fazer nada então, mas ele responde que não pode porque já deu a sua palavra. No dia seguinte, Jezebel vai até a delegacia procurar Timóteo para lhe dar um recado em particular. Ele manda Peixoto sair e a jararaca sussurra, cuidando para que ninguém ouça. A tonta da babá do Tonico saiu para passear com ele e Bernadette. É a oportunidade que o senhor precisa para raptar o garoto, mas não machuque ninguém. O delegado diz: Mas tão cedo? Jezebel, em tom de desafio, responde: Quanto mais cedo, melhor. Ou vai dizer que vai desistir agora? O delegado diz que vai até o fim e Jezebel manda ele ir atrás do garoto e colocar o plano em ação. Ela ainda fala: Pegue aquele pestinha e esconda muito bem escondido. Vamos fazer a viuvinha cair em prantos. E em seguida, o Sebastian irá encontrá-lo e ela ficará com muita gratidão por ele. E depois vai cair a seus pés. Terêncio diz que não confia em Sebastian, mas Jezebel garante que ele irá cumprir a promessa dele. Caso contrário, ela fará uma denúncia contra ele. Terêncio tem uma ideia e fala para Jezebel fazer com que seja o próprio Sebastian o mandante do crime. Assim, caso o vigarista não cumpra seu papel, ele ficará nas mãos do delegado e de Jezebel, que gosta e concorda com a ideia. Terêncio diz: Vou mandar o soldado Peixoto marcar um encontro com o vigarista da cidade, que acabou de sair da cadeia. Com certeza ele ajudará Sebastian, mas deixe que eles se entendam. Jezebel aprova e fala: Dê sequência ao seu plano, delegado, que eu mesma falarei com o Sebastian. Terêncio conta sobre o plano para Peixoto e diz que a pessoa que falará com o bandido que saiu da cadeia usará uma senha que o delegado cita para Peixoto. O doce pássaro da juventude bate as asas em direção à noite da existência. Peixoto faz perguntas, mas o delegado manda ele se calar e cumprir as ordens. Depois, Terêncio pede para Jezebel ir falar logo com Sebastian, dizendo que já marcou o local para os vigaristas se encontrarem. Então, Jezebel vai falar com o Sebastian e diz a ele e ao conde que Terêncio não tem coragem de ir sequestrar Tonico e marcou um encontro entre o bandido e Sebastian para eles combinarem como será o rapto. Jezebel passa o endereço do encontro para que Sebastian fale com o cafajeste e mostre a ele quem é Tonico. Ela passa a senha toda errada para Sebastian e manda ele embora. Peixoto se encontra com o bandido e diz ao mau caráter que o próprio delegado pede um favor. O soldado passa as instruções e também a senha toda errada. Sebastian anda pelas ruas pronto para colocar o plano em ação e fala com ele mesmo. Que senhazinha esquisita, hein? Mas vai dar tudo certo, Sebastian. E você virará o herói aos olhos de Ana Francisca. Soldado Peixoto desconfia e acha estranho toda essa situação e resolve investigar por conta própria e volta do bar onde se encontrou com o bandido Juvenal. Sebastian se encontra com o vigarista, que pergunta: Você quer me contratar para um serviço? Sebastian confirma e diz: É coisa simples. Trata-se do rapto de uma criança. Os dois conversam e Sebastian passa todos os detalhes de como deve ocorrer. Juvenal, após ouvir o plano, diz para Sebastian: Você não deve ser bom para conquistar mulheres. Precisa até raptar o filho dela para conseguir a gratidão. Sebastian olha espantado pela sinceridade de Juvenal e depois diz: Pois fique sabendo, seu Juvenal, que ela está quase se casando comigo. E depois comenta: Só não casou ainda porque tem um rival me atrapalhando. Mas com esse empurrãozinho, ela acaba se casando. Juvenal concorda em ajudar Sebastian, pois ele é vigarista como ele.
Ele fala das coisas que precisa e pede uma boa quantia em dinheiro. Ele diz ainda que tem uma cabana na floresta e vai esconder o Tonico lá. Eles sorriem e fecham o acordo. Lá no campo, Mocinha, a cachorrinha Milady, Tonico e Bernadette brincam sem parar. Mal sabem que Sebastian e Juvenal estão prontos para sequestrar Tonico. Mas o que os dois bandidos nem sonham é que Peixoto está atrás deles e, escondido em meio aos arbustos, testemunha tudo. Sebastian mostra para Juvenal quem é Tonico e ele espera o melhor momento para fazer o ataque. Juvenal sussurra: vai ser mais fácil que roubar dentadura de velhinha. Sebastian diz que tem que ir embora, pois não quer levantar suspeitas. Eles marcam de se encontrarem no dia seguinte no bar, para Juvenal receber o pagamento. Ele então cobre o rosto com um pedaço de pano até o nariz, corre para cima de Mocinha e coloca um saco na cabeça da babá e amarra suas mãos. Ela grita: Me larga, socorro, socorro! Juvenal corre para cima de Tonico, que também grita por socorro. Bernadette volta correndo e diz para Juvenal: largue o Tonico, agora! Juvenal manda Bernadette sair de lá, mas ela não arreda o pé e puxa Tonico pelos braços para tentar salvá-lo das mãos de Juvenal. Tonico está deitado no chão e Juvenal está com os pés em cima dele. Bernadette diz: fique tranquilo, Tonico, que esse guarda-chuva sem cabo não é páreo para mim. Bernadette parte para cima de Juvenal e o empurra no chão. Depois dá um chute nos Países Baixos do bandido, que fica vesgo de dor. E depois acerta um soco no nariz do Cafajeste, que cai de bunda no chão. Bernadette olha para ele e pergunta: quer mais? Juvenal foge correndo pela floresta, enquanto Bernadette e Tonico acalmam Mocinha, e o plano de raptar Tonico não dá certo. O próximo vídeo que está aparecendo agora na sua tela tem mais uma notícia incrível da novela Chocolate com Pimenta. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu gostei para não perder nenhuma novidade da sua novela favorita. Agora clique e assista!